A paz do Senhor, irmãos. Deus seja louvado por esse dia que se chama hoje. Vamos hoje gravar o estudo aqui do livro de Mateus, o capítulo 19, de 30 versículos aqui. Temas importantíssimos para a nossa caminhada cristã. Amém? Vamos estar lendo aqui de 5 versículos, e aqui lendo, meditando, aprendendo, e sabendo que o Espírito Santo do Senhor, o nosso Senhor Espírito Santo, professor e mestre, nos ensina nesse dia que se chama hoje. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e os curou ali. Meu irmão, quantos milagres extraordinários Cristo nosso Senhor fez. Por isso que a Bíblia diz que se fosse colocar tudo em livros não tinha. Coisas assim que espantosas ao povo daquela época, o Senhor realizou. Louvado seja Deus. Versículo aqui o de número, aleluia, 3. Então chegaram ele, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Pergunta que nós temos que fazer para as pessoas nos dias de hoje. Por qualquer motivo? Olha que fala aqui o versículo seguinte. Ele, porém, respondendo, e disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, casal. Não é 3, não é 4. Um homem e uma mulher. Disse-lhe, portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais os dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Meu irmão, a vontade de Deus é que o homem e a mulher não se separem. Que o homem e a mulher fiquem unidos. Que o homem e a mulher faça seu papel de auxiliadora, o homem de honrar ela como vaso mais frágil, e haja uma unidade. Quando o Amós 3,3 fala, andarão dois juntos se não estiver de acordo, precisa estar de acordo, irmão. A mulher com o que o marido fala e o marido também saber ouvir a mulher. Tem que ter amor, tem que ter uma cumplicidade junto. Irmãos, marido e mulher, a unidade do casal, a comunhão, a vida do casal começa no leito, irmão. O casal tem que se conhecer, o casal tem que ter intimidade, o casal tem que estar junto, para Deus ouvir a sua oração, atender a sua oração, Deus responder a sua oração, Deus falar com eles. Aleluia. Nós vemos aqui, continuando o assunto, fala assim, ó, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, ou casar com outra, comete adultério, e casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição relativamente, a mulher não convém casar? Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles que foi concedida. Meu irmão, nós vemos nos dias de hoje pessoas que dizem que conhecem a Deus, pessoas que falam que nasceram até num berço cristão, pessoas que falam que têm vida com Deus, e muitos relatos aí. A gente é pastor de igreja, muitos inscritos aí no canal são, por misericórdia do Senhor, e a gente conversa muito, a gente não é dono da verdade, a gente senta com casais, a gente vê casos de esposa agredida pelo marido. Agredida, irmãos, não é só verbalmente, que é já uma coisa horrível, fisicamente. Meu irmão, quem é você, quem sou eu, quem somos nós, para dar um decreto de julgamento para essa mulher, que ela tem que ficar aguentando isso? Não pode, meu irmão. A Bíblia diz, em Coríntios 7, Coríntios, irmãos, depois da morte de Cristo, que ele fala, entrega o meu Espírito, é o Novo Testamento. Até Jesus ali entregar o seu Espírito e vier a partir, ali era velho, cumprimento da lei. Fica isso bem claro. Paulo ali foi casado, não foi? A história não diz, apesar que alguns falam que sim ou não, mas não quero entrar nessa questão. Diz
Deus não nos chamou para servidão, mas para paz. Se alguém deixa de crer, deixa de obedecer, deixa de estar nos princípios da palavra de Deus, mulher, respeita o marido no Senhor, tem que ser um homem de Deus. Um homem que ama, um homem que obedece a palavra, um homem de exemplo, de atitude, um homem cristão. Um homem de Deus não bate, não espanca, não xinga palavrão, não fala verbalmente. Ah, escapuliu, não. Não conhece Jesus. Uma mulher não é obrigada a viver com um homem assim. E nem um homem com uma mulher que não queira servir a Deus, que diz que era, e aquela mulher começa a se tornar uma pedra de tropeço, uma tribulação na vida dele. Ah, pastor, o senhor está pegando pesado. Não estou, meu irmão. E Deus quer que você o sirva com amor, com alegria. Não existe mulher perfeita e nem homem perfeito. Mas quando Cristo está no centro, há um entendimento da palavra. Que o casal tem que coabitar com o entendimento. Irmãos, desde o leito até a conversa, até o diálogo, até você conversar. Muitas coisinhas insignificantes não vão acontecer. E quando acontecer alguma coisa séria, meu irmão, vai ter maturidade para resolver. Mas quando um não quer ser assim, meu irmão, fica difícil. Quando um se une, espalha. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Meu irmão, o casal tem que andar junto com Cristo. Se uma parte não quer, para a outra fazer fica difícil. Meu irmão, você fala assim, pastor, mas eu não concordo. Palavra de Deus, irmão. Jesus vem falar com esses homens, aqui era a época da lei. E você fala assim, mas a lei, Deus teve que abrir permissões por causa da dureza do coração do homem. E abriu. Agora, há pouco tempo, a gente gravou Deuteronômio. E teve uns 6 a 7 capítulos ali do 20 em diante, até a gente chegar no 34 ali. Falamos muito sobre carta de repúdio, sobre divórcio, vários exemplos diferentes que nós podemos trazer para os dias de hoje, irmãos, e ver isso acontecer nos dias de hoje. Homens que são homens de Deus, que querem levar as coisas da maneira correta, certa, e mulheres não querem ser submissas, e vice-versa também. Homens que não querem nada com Deus, querem ter relações fora do casamento, e acho que está certo, está errado. Errado. Hoje, no tempo da graça, o homem tem que ser marido de uma mulher. Ah, pastor, mas já teve um casamento lá atrás. Meu irmão, se lá atrás não houve um padrão bíblico estabelecido por Deus, palavra, que a mulher ou o homem obedeceu, é uma outra história. É agora. Tem que levar esse padrão bíblico, meu irmão. A mulher é uma mulher de Deus, que está junto. Os dois estão juntos, conversa, ora, busca. Estão na presença do Senhor, servindo o Senhor, irmãos. Irmãos, Deus vai nas fraquezas, nos momentos difíceis que o casal tem, que não é fácil a vida a dois. Uma pessoa é criada de um jeito pela mãe e pelo pai, um é criado do outro. Tem que ter uma adaptação, tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo, tem que ter respeito. A mulher tem que sujeitar o marido, ser submissa. Gênesis 3:13 fala isso. Marido, amai vossas mulheres. A Bíblia cobra isso mais de mim, de você, do que das mulheres. Só as mais novas têm que aprender com as mais velhas a amar os seus maridos. Fala lá em Tito. E a mulher, meu irmão, irmã, não desfaça do seu marido. Não repreenda ele. Não tire a atenção, não tire a autoridade dele na frente de ninguém. Na frente de filhos. Seja sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Pedro fala que a mulher, sem abrir a sua boca, ela ganha o seu marido para o Senhor. Minha irmã, Deus deu esse papel de sabedoria, de edificação de um lar, de uma casa, de uma estrutura para você. O homem tem que ver isso na mulher, como fala lá Provérbios 31, do versículo, o capítulo ali que fala que a mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede de rubis. Ela dá ordem aos da casa, designa os trabalhos. Meu irmão, mulher que se porta assim, que é assim, meu irmão, ela encontra o favor do seu marido, o amor do seu marido, vai ter tudo com ele.
Meu irmão, esse casamento tem tudo para durar, mas isso no Senhor, irmão. Não é na minha força, não é na força aqui da pastora, é no Senhor. Obstáculos vai ter, irmãos, dificuldades vai ter, coisas vão acontecer, mas orando, irmão. Irmão, tá esfriando o casamento, ore que Deus vai trazer fogo do céu, vai esquentar de novo, meu irmão. Ah, parece que tá morrendo, pastor, tá difícil. Ore que Jesus vai reviver. Aleluia, bendito seja Deus. Mas, meu irmão, os dois têm que estar no mesmo propósito. Os dois têm que estar orando junto, buscando junto. Se um homem puxar para um lado, irmão, a mulher para o outro não vai. Jesus quer união, unidade. E na unidade, irmãos, tem que ter submissão. Tem que ter honra, respeito. E isso ambos têm que ter um com o outro, irmão. Respeito. Mulher, atenda o seu marido. Mulher, obedeça o seu marido. Mulher, fale menos. Homem, honre sua mulher. Homem, respeite ela como vaso mais frágil. Homem, dê valor a ela. Irmão, se tem cobrança para mulher, tem para o homem também. Muitos têm hoje desfeito, irmão, o casamento por qualquer motivo, irmão. Ah, pastor, o senhor não sabe a minha situação. Mas se já procurou aí alguém, procurou o pai da sua esposa, a mãe da sua esposa, sentou para conversar? Não. Você fez isso com os pais dele? Não. Você chamou o pastor da sua igreja, a esposa do pastor? Você fala assim, pastor, eu não sou uma pessoa evangélica, cristã. Aonde você vai numa igreja e você chamou ali alguém experiente, maduro para conversar com vocês? Às vezes são coisinhas tão bobas, irmãos. Mas tem casos que a coisa é séria. Que a Bíblia diz isso aqui, ó. Pela dureza dos vossos corações, Deus permitiu. Tem pessoas de coração duro, irmão, que falam, é do meu jeito, é do jeito que eu quero, tem que ser assim, não vou mudar. E sabe, irmãos, aí uma pessoa que está do lado, seja mulher ou homem, cansa, fala, avisa, dá chance, perdoa. Muitas vezes, irmão, mas aquela pessoa insiste, independente de ser homem ou mulher, cansa, irmãos. Aí acontece uma separação. Filhos ficam pro lado de um, pro lado de outro. Há tristeza, choro. Mas lá, irmãos, entre a mulher e o marido, só Deus sabe o que aconteceu. Lá entre a mulher e o homem, só Deus sabe o que aconteceu. Não houve entendimento da parte dele, do homem ou da mulher, para obedecer, para ficar quieto. Em vez de falar, em vez de brigar, orar mais, buscar a graça de Deus. Obedeça, faça. Meu marido quer fazer uma coisa, a mulher quer fazer outra. Irmão, tem que ceder, meu irmão. A mulher tem que ceder, o marido vai ter que ceder. Tem hora, eu não quero, mas eu vou ceder porque ele quer, vice-versa. A gente conta aqui na igreja, conta aqui, pegando esse tema de casamento, divórcio, repúdio e coisas assim, para jovens, para noivos, a história de dois alces que vai passar numa ponte. A ponte é muito estreita, irmão. Um dos alces tem que pôr a cabeça no chão, o outro pular por cima. Seu casamento tem que haver esse entendimento, irmão. Senão não vive junto, meu irmão. Ninguém vive junto. Meu irmão, apontar o dedo é fácil. Vai lá conversar com esse casal que está com problema, vai lá ouvir, vai lá aconselhar, vai lá ajudar, vai lá orar. Aí, às vezes falta uma palavra, falta ouvir alguém experiente, para que a mulher mude, para que o homem mude, e vai ficar tudo bem, meu irmão. Agora se a pessoa insistir, meu irmão, meu querido, não fique decepcionado com o que eu vou dizer aqui. Nem Deus vai poder ajudar, meu querido. Porque lá em Apocalipse 3:20 fala assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir e deixar eu entrar, eu serei com ele e farei morada. Mas se não deixar, meu irmão, Jesus não vai entrar. Muito sério isso aí. Muito sério. Continuando aqui, ó. 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Meu irmão, as pessoas que foi no físico, há uns que nasceram assim do ventre da mãe, aqueles que foram castrados pelos homens, isso no Velho Testamento.
e aqueles que se fizeram eunucos, irmãos, sem cortar, mas para servirem a Deus, o celibato, para se integrar 100% ao Senhor. Paulo é um exemplo disso, irmão. Timóteo dá a entender que também sim, que a Bíblia não fala de casamento dele. E outros que existiram na Bíblia, alguns não. Alguns quiseram casar. Exemplo de Jeremias, Deus proíbe para fazer a vontade do Senhor. Meu irmão, temos que entender as coisas. Ter graça de Deus. Cada um de tal medida de fé. Cada um, Deus chama para mais, outros para menos, mas todos são importantes no reino. Isso é em prol do reino. Isso é fazer pro reino. Isso é trabalhar pro reino dos céus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O exemplo da criança. Meninos, humildade, amor, respeito, perdão, estão junto. Independente do que aconteça, estão lá sempre junto, fazendo junto, brincando junto, tendo comunhão junto. Dos tais ao reino dos céus. Nós temos que aprender com as crianças, meus irmãos, para que a gente deixe de mimimi, deixe do egocentrismo, deixe de achar que nós temos a razão de tudo. Não, não. Quem tem a razão, quem tem a verdade é Cristo. Você, nós temos que buscar no Senhor, aprender, melhorar os nossos caminhos, como Jeremias falou, melhorar os vossos caminhos todo dia, para a gente estar fazendo o que o reino de Deus, o que a palavra do Senhor pede. Continuando aqui, ó. Aleluia. E tendo imposto as mãos, partiu dali. Eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Que pergunta maravilhosa, irmão. Você vê aqui um interesse dessa pessoa aqui. Hoje a gente vai falar isso com alguém, as pessoas falam assim: isso só cabe a Deus. Não, cabe a você. Nós podemos decidir isso em vida. Crendo em Cristo, obedecendo a Cristo, porque em João capítulo 17 fala que a vida eterna é esta, que conheço a Ti, o único Deus verdadeiro. E começa aqui. Aí o versículo seguinte fala: e disse: porque me chamas bom? Não há bom, senão só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, meu irmão, aí é outro nível, meu irmão. Aí é só para cristão, crente, irmão. Até o diabo estremece. Quem quer morar no céu, meu irmão, vai pedir misericórdia para chegar nesse nível. Vai morrer tentando, irmão, mas Deus vai ver a vontade e vai ser salvo. Porque é o poder de Deus que aperfeiçoa a nossa fraqueza. É outro nível, irmão. É outra subida de degrau para a gente querer estar mais próximo das coisas do reino, que agrada a Deus. Ele fala aqui, ó: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Meu irmão, aqui Deus fala do amor às riquezas, do coração estar pegado nas riquezas. Quando ele fala aqui do camelo, que é um animal grande, passar no fundo de uma agulha, não é aquela agulha que a gente põe a linha ali, não. Hoje precisa do óculos para enxergar. Mas era umas pedras que tinham lá em Israel, que era estreita assim, quase encostando. E o camelo passar ali. É mais fácil do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque é apegado no dinheiro, na matéria, no terreno. Meu irmão, Deus pode nos fazer ricos, sim, mas generosos, abençoadores. Não com o coração do dinheiro. Não esbanjadores. Até mais cuidadosos, mas gratos a Deus. Coração disposto a ajudar.
a obra, o reino, aleluia. Mas quem é apegado ao dinheiro, irmão, não deixa da soberba desta vida, o dinheiro que se vem a tornar a raiz de todos os males, e deixa o reino dos céus do lado. Continuando aqui, ó. Aleluia. E seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens: isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, respondendo, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse: em verdade vos digo que vós não me seguistes quando na geração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Meu irmão, isso é a palavra de Jesus. Quantas pessoas aí nós conhecemos, vivemos com elas, que deixaram mulher, que a mulher não queria fazer a vontade de Deus, filhos, o convívio com pai e mãe, não deixou de honrar, mas às vezes um pai ou uma mãe querendo falar para ele não servir, amar Jesus, não servir Jesus, porque não é chamar nem mais, deixar chamado de mãe ou de pai por causa do amor, ele é Cristo, ele deixou. Mas não deixou do pai e da mãe, orou, respeitou, procurou estar junto, mas houve rejeição por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Em Lucas chega a dizer assim, Jesus fala: não vim trazer a paz, uma espada. Dentro de uma casa, irmãos, por causa da pessoa, da palavra, do testemunho de Jesus, muitos vão se voltar contra alguém. E os que fizeram tais coisas aqui, irmão, receberam 100 vezes mais. E a vida eterna. Meu irmão, Jesus é o centro. Jesus tem que ser tudo. Jesus tem que estar em primeiro. Ah, eu sou casada, pastor. Pastor, sou casado. Pastor, tenho filhos. Pai e mãe. Sirva a Deus, irmão. Independente se eles gostarem ou não. Se eles quiserem ou não. Se eles pararem de falar com você ou não. Sirva a Deus. Que a palavra é clara. Se você crer, o testemunho seu, a sua fé, eles vão ser salvos. Por causa da sua fé. Aleluia. Mas sirva a Deus, irmão. Olha o que esse capítulo 19 nos ensina. Que maravilhoso. Quantas lições importantes. Que você aí, irmão, seja um instrumento de Deus. Compartilhe esse link. Nos ajude no canal aí. Deixando um joinha e compartilhando para a glória de Deus. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.